Você já percebeu que o mundo está cada vez mais vazio? As pessoas têm dinheiro, mas não têm paz. Têm seguidores, mas vivem sozinhas. Sorriem por fora, enquanto desmoronam por dentro. E talvez hoje essa mensagem tenha chegado até você por um motivo. Porque Jesus nunca quis apenas religião, ele queria transformação. Ele ensinou que o maior segredo da vida não está no sucesso, mas em amar a Deus acima de todas as coisas. Quando Deus ocupa o centro da sua vida, o caos perde força, o medo perde voz e o coração encontra direção. Mas Jesus foi além. Ele disse para amar o próximo como a si mesmo, mesmo quando machuca, mesmo quando ninguém merece, mesmo quando é difícil, porque quem vive preso ao ódio vive acorrentado à própria dor. E talvez seja por isso que tanta gente não consegue seguir em frente. Carrega mágoas antigas, feridas escondidas e lágrimas que ninguém vê. Mas hoje, Deus está dizendo: perdoe, não porque o outro mereça, mas porque você merece viver em paz. Jesus também ensinou sobre humildade. Em um mundo onde todos querem aparecer, ele mostrou que os maiores no reino são aqueles que dependem totalmente de Deus, como crianças, sem máscaras, sem orgulho, sem fingimento. E enquanto o mundo corre atrás de riqueza, Jesus disse: busquem primeiro o reino de Deus, porque tudo nesta terra passa. Dinheiro passa, fama passa, beleza passa, mas quem permanece em Deus permanece para sempre. E talvez você esteja ansioso, cansado, com medo do amanhã, mas Jesus deixou uma promessa poderosa: não andem ansiosos pela vida, porque existe um Deus que vê o que ninguém vê, um Deus que conhece suas dores silenciosas, um Deus que nunca abandonou você, mesmo nas noites em que você chorou sozinho. Ele também ensinou algo que parece impossível: amar os inimigos, responder o ódio com graça, responder à escuridão com luz, porque qualquer pessoa ama quem a ama. Mas os filhos de Deus carregam algo diferente. Eles carregam misericórdia. Jesus disse para sermos luz e sal neste mundo. Ou seja, nossa vida deve inspirar esperança em meio ao caos. Não basta ouvir a palavra, é preciso viver, ter fé mesmo quando tudo parece perdido, confiar mesmo sem entender, andar pela fé e não pelo que os olhos conseguem ver, porque até uma fé pequena, do tamanho de um grão de mostarda, pode mover montanhas. E talvez hoje exista uma montanha diante de você, uma dor, um problema, uma batalha silenciosa, mas Deus ainda continua no controle. Jesus ensinou que devemos vigiar e orar, porque o inimigo tenta destruir nossa fé todos os dias, através do medo, da ansiedade, das distrações, do pecado escondido. Mas quem permanece em Cristo nunca luta sozinho. E existe algo que muita gente esqueceu. Você tem propósito, você não nasceu por acaso, você não está aqui sem motivo. Deus colocou uma missão dentro de você: levar amor, levar esperança, levar luz para pessoas que já perderam a vontade de continuar. Porque o mundo precisa de pessoas que curem e não destruam, pessoas que reconciliem e não espalhem ódio, pessoas que tenham compaixão, que saibam chorar com os que choram, que permaneçam firmes mesmo nas tribulações. Jesus ensinou que o verdadeiro tesouro não está na terra, mas no céu. E no final, nada será mais importante do que uma pergunta: você viveu apenas para si mesmo ou viveu para Deus? Hoje ainda há tempo. Tempo para recomeçar, tempo para voltar, tempo para entregar seu coração a Jesus, porque enquanto existe vida, existe esperança. E talvez essa mensagem não tenha aparecido para você por acaso. Talvez Deus esteja tentando falar com você agora.